Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Hoje vamos fugir um bocadinho às guerras e aos genocídios e às bombas e à geopolítica e à armadilha de Tucídides e a tudo e mais alguma coisa, porque há mais coisas para falar. O Tom Jobim cantava, não, eu não vou cantar, não tenham medo. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Cantava como só ele sabia cantar. A música desta, a letra desta música, a Wave, ele referia-se mais a uma relação amorosa, mas eu acho que este excerto se pode ler de uma forma mais abrangente e mais transversal e falar de que é impossível ser feliz sozinho, sim, de uma forma mais alargada. Todas as pessoas precisam de se relacionar para não ficarem doidas. Eu li há muitos anos, já não me lembro aonde, nem em que livro, uma passagem que referia que uma pessoa fechada num quarto todo branco, sem portas, sem janelas, paredes brancas, teto branco, chão branco, sem qualquer tipo de objeto ou de referência, passado muito pouco tempo enlouquece. É necessário, e depois o autor acrescentava, mas se pusermos um ponto numa parede, já há uma possibilidade de um relacionamento, eu e o outro, nem que seja um ponto numa parede, e assim sucessivamente. Isto não retira de todo que a principal relação que é necessário ter é nós connosco próprios. Porque sem essa é que é a base de tudo. Nós considerarmos ótimos para nós próprios, ótima companhia, rirmos sozinhos, estarmos bem sozinhos, conhecermos-nos sem ilusões, sem lentes cor-de-rosa. Sabemos quem nós somos. E gostarmos de nós, apesar de tudo, não obstante os defeitos, não obstante alguma malícia, não obstante o inevitável aparecimento ou de rugas ou de algumas restrições físicas, ou seja do que for, não importa. Porque só uma pessoa que esteja bem na sua pele é que se pode relacionar com os outros, sejam eles quais forem, de uma forma feliz. Uma forma que não se baseie em necessidade, mas que se baseie em porque sim, em querer estar com o outro. E ainda leva a outra coisa. Se a nossa companhia para nós é tão boa, quando damos a nossa companhia, damos-la de forma criteriosa. Não é o pendura que está sempre disposto a ir acrescentar um lugar do jantar a sair. Não. E saber lidar com isto. Relacionamos com as pessoas não por necessidade, mas porque sim, mas porque queremos. Eu digo muitas vezes que as pessoas que eu quero na minha vida são pessoas que não precisam de mim para nada, mas que me queiram para tudo. Em particular, se ocorrer uma relação amorosa, embora isso já tenha contornos mais específicos. Esta falta de boa relação, de bom amor
connosco próprios, que faça com que a gente se acaricie e tenha gosto em nós, termos gosto em nós, honestamente acho que é a base de tudo. E depois também leva a que a exigência no nível das nossas relações seja cada vez maior. E isto é um princípio que nós nunca nos devemos esquecer. Não facilitar pessoas que nos acrescentem. Eu aplico isto de uma forma muito calculada mesmo, em relação a tudo. As minhas amigas e os meus amigos mais próximos e mais íntimos são pessoas que me acrescentam imenso. Pensam como eu? Não. Rosnamos muito. Eu tenho uma amiga com quem me dou de uma forma particularmente próxima e que rosnamos uma à outra de vez em quando. Rosnamos mesmo. E dizia-me uma vez uma terceira: ai, como é que vocês são tão amigas, mas passam a vida a pôr-se no lugar? Não, nós não nos pomos no lugar. Quem sou eu para pôr alguém no seu lugar ou ela para me pôr a mim? Não. Rosnamos uma à outra porque somos as duas um bocadinho intempestivas e é a nossa forma, muitas vezes, de debatermos pontos em que não estamos de acordo. Não passa nada. É absolutamente indiferente. Isto torna-se particularmente sensível, toda esta temática, quando se trata de um caso amoroso. Eu acredito não, sei porque constatei já muitas vezes na vida, que pessoas que não tenham essa relação muito íntima consigo próprias, ou porque não acabam, ou porque não querem, ou porque não conseguem, ou porque não sabem. E muitas vezes é porque leva-as a procurar no outro alguma coisa que consideram que lhes falha a elas. Portanto, o outro é mais ou menos um remédio. Dá permanentemente mau resultado. A autoestima tem que estar em muito bom estado quando uma pessoa embarca numa relação amorosa. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Sim. Mas dentro de determinadas circunstâncias. O que leva a que as pessoas muitas vezes não imponham, não é impor, não expliquem imediatamente quais são os limites e absolutamente inultrapassáveis ou os que poderão ser ultrapassados em determinadas condições, leva muitas vezes a que essas pessoas, estou-me a lembrar de uma vizinha que apanhava e era insultada. Até ao dia, naturalmente, em que deixou de o ser porque chamou a polícia. Pronto. Se isso tivesse sido imediatamente explicado como um limite inultrapassável, mas inultrapassável, estas situações dramáticas muitas vezes poderiam ser evitadas. Eu até acho que muitas destes casos de violência doméstica algumas vezes poderão estar relacionados com um síndrome de Estocolmo doente, complicado. Esta ideia foi-me passada outro dia por uma grande amiga minha, em que estávamos precisamente a debater esta temática. Obrigada, Kikas. És tão inteligente. E isto tudo para dizer que
primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e a seguir os outros todos. E dentro desses outros todos há sempre aquelas pessoas de quem gostamos, mas com quem não conseguimos ter um relacionamento mais satisfatório, mais coeso, mais íntimo, mais grandioso, seja em amigos, seja particularmente em termos de amigos. Depois há as pessoas que são diferenciadas e que nós, além de gostarmos, portanto, além de amarmos, além de existir o amor, de ser impossível ser feliz sozinho, ainda há essa partilha de estados de espírito, de ideias, de cabeça. Há uma troca, uma partilha permanente, uma troca permanente, e nessa troca consubstancia-se também uma forma de resistência. Por isso, #resiste, sempre. Eu hei depois falar mais, desenvolver mais este assunto em relação ao problema da solidão, mas hoje também já não vai dar, porque já não tenho tempo para mais. Por isso, posto isso, por favor, se gostam da Maldição de Cassandra, continuem a ver, continuem a partilhar, continuem a subscrever, a divulgar, a dar-me ideias, a falar comigo. Please, 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 vamos continuar a crescer. Ajudem-me. Até breve.